disponibilizar isso depois também, então se alguém precisar acessar as informações que nós, né, conversamos aqui durante esse encontro, estarão disponibilizadas na nossa playlist e a gente também vai disponibilizar através da rede, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só espelhar aqui para vocês a tela. Então, a nossa terceira reunião de gestão em tecnologia e inovação, né? Hoje nós iremos tratar aí, tá? Com relação à integração entre os professores especialistas em currículo, coordenadores de gestão pedagógica e professores de tecnologia em relação às orientações ministradas durante as formações. Então, como a gente já tinha acordado com vocês, né? Todos os encontros virtuais e também com relação aos encontros presenciais formativos, nós sempre conversaremos e replicaremos as principais informações para vocês aí durante, né, esses encontros de gestão, tá? Para que a gente tenha aí, né, o mínimo de ruído possível perante as ações e comandas que nós trabalharmos e tratarmos aí, né, com os professores, tá? E a ideia aí, né, o principal objetivo com esses encontros é apoiar e garantir a replicabilidade integral das formações. Então a gente sabe que mesmo com o PRO tendo aí a obrigatoriedade de replicar a formação recebida presencialmente, né, ou virtualmente em alguns casos, num prazo de 15 dias na UE, a gente sabe que às vezes ainda nós temos algum tipo de ruído, então para a gente conseguir alinhar o discurso da melhor maneira possível, a gente faz esses encontros, né, e essa replicabilidade com vocês, né, normalmente sempre na semana seguinte aí, a formação presencial ou formação virtual, dependendo do tipo de assunto que a gente precisa tratar com os professores, tá bom? A nossa agenda hoje, né, os tópicos que nós iremos tratar é com relação ao alinhamento, tá? Com relação ao que nós trabalhamos em tecnologia e inovação, tá? Com os professores multiplicadores, tá? Então, referente à formação de programação e também de robótica. Falaremos um pouquinho também, mais rapidamente, né, sobre a questão do aluno tech novamente, principalmente com relação ao aluno tech multiplicador. A gente ainda tem alguns ruídos, né, em algumas unidades escolares. A gente vai tentar equalizar isso da melhor maneira possível para a gente fechar o ano com esses alunos já de fato, né, trabalhando de acordo com o escopo do projeto, tá? E falaremos também com relação ao BI robótica. A gente tinha conversado com vocês aí no último encontro, pensando aí nos encontros individuais com as escolas regulares, com as PEIs também, tanto de 7 quanto de 9, né? Nós já havíamos conversado sobre o botão do BI robótica, que nós temos aí já, né, o privilégio a ter acesso a alguns dias, mas a gente ainda não tinha uma métrica de leitura, uma comanda específica da Seduc. Nós tivemos uma formação recentemente com relação, né, ao acompanhamento, monitoramento e leitura desses dados por esse BI. Então a gente vai finalizar aí o nosso encontro de hoje falando sobre esse BI robótica, tá? Então, só para a gente reafirmar aqui alguns pontos que nós já tratamos por redes recentemente. Então, a importância e a necessidade da replicabilidade entre pares na unidade escolar e compartilhamento das evidências. Então, esse passo a passo, né, de como essa replicabilidade precisa acontecer, deve acontecer, tá? Ela está na rede 205, tá bom? A gente vai compartilhar esse material com vocês. Então, a gente, né, preparou aqui clicável, vocês conseguem acessar diretamente aqui a rede 205, clicando, tá, diretamente do material, tá? Então, compartilhamos os materiais de apoio em encontro formativo, tecnologia e inovação, para a replicabilidade entre os professores do mesmo componente. Lembrando que aqui na rede a gente coloca replicabilidade para os professores do mesmo componente, mas algumas PEIs têm aí a boa prática de compartilhar isso com todos os professores em ATPCGs, o que é interessante, né, se a gente partir aí do princípio que muitas vezes professores de outros componentes curriculares precisam substituir aulas aí de professores de tecnologia. Então, né, fica aí a dica, de repente, se você tiver a possibilidade de possibilitar essa replicabilidade para todos os professores e não apenas o de tech, é uma boa prática, né, a ser replicada, tá? E temos também a questão do apoio aos alunos tech multiplicadores da rede 197. A gente entendeu, né, a necessidade de compartilhar essa rede mais detalhadamente, também compartilhamos com vocês no grupo de coordenadores.
a necessidade de orientação para esses alunos tech, pelo menos nesse primeiro momento, né? Tanto os aluninhos mais novos, de sextos e sétimos anos, até o pessoalzinho já do segundo e terceiro médio, nesse primeiro momento eles precisam de um norte com relação à organização. Como que eles vão agrupar esses alunos tech da escola? Lembra que a gente tem um multiplicador que vai replicar as formações, né, recebidas por nós, é, aqui da DE, então eles têm os encontros virtuais conosco aí uma vez mensal. E após essas formações mensais, eles precisam replicar isso e alinhar as ações com os alunos tech de cada turma, né? Então, por mais que seja uma métrica simples, para eles, nesse primeiro momento, é super desafiador. A gente pede para que vocês criem um organograma, um cronograma, para que eles sigam aí, né, nesse primeiro momento, e depois a coisa vai caminhando mais automaticamente, de forma mais autônoma, por organização, num primeiro momento, né? Criada por vocês aí, que provavelmente eles vão acabar copiando e utilizando nos próximos meses. Mas eles vão conseguir já de uma forma mais tranquila e coesa, dar sequência à questão da replicabilidade já, né, por eles mesmos. Mas a gente pede uma atenção grande para que isso aconteça de uma forma organizada nesse primeiro momento, porque retomando o que a gente conversou aí, né, nos últimos encontros, esse projeto piloto, ele de fato visa toda a questão, né, de formação e também de apoio dos alunos tech para os professores no ano que vem. A gente sabe que a gente deu aí esse start com um aluno, né, de fato, tomando a frente de algumas ações do projeto Aluno Tech, agora já no final do ano, então nesse último bimestre, a gente tem a figura do aluno tech mais presente aí na escola, né? Mas a gente já deu esse início pensando no ano que vem, ou seja, a gente não sabe de fato se nós teremos muitos professores novos em tecnologia ou não no ano que vem, mas independente deles serem novos, deles serem novos ou não, nós teremos aí esses alunos para dar apoio para esses professores, né, tanto com relação ao escopo sequência quanto à organização das turmas, tá? Então, acho que é importante a gente conseguir dar um apoio, né, um foco no projeto nesse momento para que a gente colha os frutos desse projeto já, né, no ano que vem, com esse aluno apoiando os professores que têm mais dificuldade no conteúdo programático, né, e entrando de fato como um braço direito desde o início do ano, né, na sala de aula para conseguir fazer essa mediação com a plataforma Alura principalmente, tá? Eu acho que ela foi buscar pasta. Deixa eu só silenciar aqui. Tá. Lê, você conseguiu? Obrigado, Lê. Então, mais informações, rede 197, qualquer dúvida entre em contato comigo ou com a Aline aqui no privado, tá bom? Com relação à orientação técnica, pessoal, a gente vai passar pelo material trabalhado com os professores, tá? É importante que a gente entenda nesse primeiro momento que nós já estávamos tentando dar um passo além do que a gente tinha tratado muitas vezes com os professores nos últimos dois bimestres. A gente acabou tendo um retrabalho com relação, né, à parte inicial das formações, devido à quantidade de professores novos. é, e, com certeza, né, a gente precisa pensar sempre num escopo mais detalhado, principalmente para ensino médio, porque é um conteúdo programático mais denso quando a gente pensa em programação escrita. Então, linguagem de marcação, são coisas muito mais técnicas do que o uso do Scratch ou do MBlock que a gente tem aí como escopo e material para o ensino fundamental 2, tá? Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, a gente vai primeiro passar pelo material, tá? É, de programação. Então, terceiro encontro formativo de tecnologia e inovação, foi o terceiro encontro presencial, focando nesse conteúdo programático, tá? E aí a gente fez, né, uma agenda que no primeiro momento, lembrando que nós tivemos aí essas formações apenas na parte da manhã, então a gente teve que enxugar um pouco esse conteúdo programático, tratado, né, para com os professores aí, né, nos dias de formação. Então, no primeiro momento aí da agenda, a gente tinha o acolhimento aos novos professores de tecnologia e inovação, já pensando em professores que de fato, né, entraram aí, né, na seara de tecnologia no terceiro ou no quarto bimestre. Nós temos muitos professores novos atribuídos aí nos últimos dois bimestres, tá?
que de certa forma é assustador, mas a gente sabe que é algo inevitável. Professores que saíram, até em algumas vezes a gente teve aí a necessidade, né, de professores de FGB ajudarem, auxiliarem, né, nessas aulas, porque o professor acabou ou desistindo das aulas ou pedindo remoção para outra escola, tá? Ai, não tem. A gente também falou sobre o planejamento pedagógico das aulas de programação. Por que que a gente tratou desse planejamento novamente? Eu e a Aline, nós estudamos aí o scope, a gente entendeu que, principalmente aí para esse quarto bimestre, alguns projetos para ensino médio estavam muito além, né, do que a gente consegue, de repente, trabalhar dentro da métrica de aulas que nós teremos até o final do ano, pensando nas provas externas, inclusive. Então, a gente tem, né, uma questão de logística, que é um desafio para muitas unidades escolares, dependendo aí da quantidade de equipamentos. A gente tem também uma questão que envolve um pouco essa contextualização da disciplina de tecnologia embasada em linguagem de programação escrita, que é um desafio tanto para o pro quanto para os alunos. Então, a gente trouxe um planejamento já pré-disponibilizado pela SEDUC dentro do escopo sequência. A Aline já colocou, inclusive, né, dentro do cronograma, as entregas sugeridas para a gente conseguir mensurar isso de uma forma tranquila e coesa no BI, mas a gente também pensou aí, né, na questão da adaptabilidade de alguns projetos para conseguir trabalhar projetos mais simples, simplificando esses projetos para dar conta de trabalhar e entregar esses projetos dentro, né, do período que a gente tem programado e pensado para que essas entregas aconteçam, tá? Então a gente entende a problemática, a gente tentou, de certa forma, trazer algumas ideias e algumas ferramentas que auxiliem esses professores a trabalhar, no caso, né, de uma forma mais tranquila, essa adaptabilidade do conteúdo programático que eles têm para entrega nesse bimestre, tá bom? E falamos aí nesse primeiro momento também do Start Lab, que a gente conversou com vocês, né, nessas reuniões, né, mensais, nos últimos encontros nós tratamos aqui sobre o Start Lab, que nada mais é do que a Lura incorporando aí, né, o Scratch dentro da própria plataforma. Então a gente não precisa mais entrar na plataforma Scratch. Para sextos e sétimos anos, a gente já tem o Scratch dentro da própria Alura. Então, um único login é o suficiente para trabalhar com as trilhas dentro da Alura e também programar dentro da plataforma Scratch, que dentro da Alura é chamada de Start Lab, tá? E no segundo momento, a gente falou um pouquinho, contextualizou um pouquinho, né, sobre o ambiente de programar, sobre como codar de uma forma mais coesa e mais fácil. E aí a gente propôs uma mão na massa para o pessoal. Em robótica, né? Todo mundo participou. Como a gente estava trabalhando em blocos, então deu para a gente associar a questão da programação em blocos do Scratch com o Make Code e todos programaram para que a gente trabalhasse aí, de certa forma, um pouquinho da adaptabilidade no primeiro momento de um projeto, né, específico do quarto bimestre, que é um projeto que eu e a Aline visualizamos, que é bem extenso, então a gente já criou esse código simplificado e ensinou os professores como simplificar o código, utilizando inclusive as ferramentas de inteligência artificial, tá? E depois, num segundo momento aí, alguns professores tiveram a possibilidade não só de programar, mas usar a microbit também, tratando-se de PEIs aí, né, 9 horas, e algumas PEIs de 7 horas, nós convidamos, abrimos aí para as PEIs de 7 horas também estarem presentes, não foram todas que tiveram, né, a participação na formação, de robótica especificamente falando, mas algumas vieram e a gente ficou bem feliz com a participação dessas PEIs também, até porque ano que vem provavelmente nós tenhamos aí, né, a robótica contemplando o ensino médio de forma geral, né? A gente ainda tem uma métrica não totalmente fechada para que essa implementação seja feita em todas as UEs, mas a gente já tem praticamente 100% de certeza que pelo menos nas PEIs isso acontecerá, né, agora no início de 2025, tá bom? Então, aí, o que que a gente pensou, tá? Nesse primeiro momento, com o acolhimento dos novos professores, a gente tratou aí de algumas questões, principalmente relacionadas à acolhida. A gente falou um pouquinho sobre o apoio pedagógico, né, em âmbito regional e local. Então, como se dá aí, né, esse cadenciamento de informações. Então, a gente recebe do órgão central e vai cadenciando essas informações, inclusive informações, e dando, né, de certa forma, né, uma clareza dentro do possível
para o papel do PEC, né, com relação à tecnologia. Então, eu e a Aline, no apoio direto aos coordenadores e aos professores, tanto com relação ao grupo de WhatsApp, tanto com relação aos encontros virtuais formativos, tanto com relação ao atendimento individualizado, quando se faz necessário um atendimento presencial na UE, tá? E também já pensando nos encontros virtuais, né, periódicos que nós temos aí com os alunos TEC e também, né, as ferramentas que nós disponibilizamos dentro do Padlet para que vocês tenham aí, né, é, a maior possibilidade possível, né, de acesso a todos os materiais criados tanto pela Seduc, tanto pela Alura, tanto quanto criado por nós aqui na diretoria, como por exemplo as playlists de adaptação, entre outras playlists que nós criamos para compartilhar com a unidade escolar e também para com os professores de tecnologia, tá bom? Eu e a Aline pensamos em retomar alguns pontos durante a formação, mas para não ficar cansativo e a gente não ter um retrabalho, como eu disse para vocês no início da formação, a gente acabou tendo um retrabalho de tratar de assuntos parecidos ou iguais em duas formações presenciais seguidas, porque a gente sabia que existiam muitos professores novos nas formações presenciais e que se a gente não voltasse um pouco essa questão, né, mais administrativa, de gestão mesmo, né, de toda a questão do material, da Alura, de robótica e mesmo com relação a todas as possibilidades de organização que a gente tem, né, em conjunto de CGPGs, equipes gestoras com os professores, a gente ia acabar falando a mesma coisa novamente para professores que já tinham participado das outras reuniões, dos outros encontros. Então, a gente acabou trazendo todas essas informações, que são pontos frágeis, de certa forma, né, para alguns professores, principalmente os novos, a gente fez em forma de quiz. Então, a gente trouxe o jogo. Tá? A gente colocou inclusive uma versão do jogo para replicabilidade, para que o professor usasse na UE, quando ele estivesse formando os seus pares e também pudesse utilizar com os alunos em questão, né, adaptando aí esse projeto, tá? Essa atividade dentro da plataforma Quiz. E foi super bacana porque a gente conseguiu filtrar de fato quais eram as fragilidades, porque a gente consegue ter um feedback automático da plataforma, né, com relação a acertos e erros. E aí a gente já fez, né, um help desk praticamente aí em 10, 15 minutos, focando somente nas questões que nós filtramos ali no momento com mais fragilidade, né? Então acabou sendo super positivo e a gente acabou conseguindo trabalhar algo que nós levaríamos aí de 45 minutos a uma hora em questão de 20, 30 minutos, tá? Aí teve intervalo para o café, vocês não vão fazer intervalo para o café agora, né? Porque tá todo mundo almoçado, creio eu. E aí a gente falou um pouquinho sobre o planejamento pedagógico, né, em programação do quarto bimestre. A gente colocou aqui novamente o material do escopo sequência, tá? Tanto das diretrizes curriculares que continuam as mesmas, currículo paulista, mas o principal é o material de apoio da Alura, tá? Que está de acordo com as diretrizes curriculares, totalmente vinculado ao currículo paulista para trabalhar as competências e habilidades, né? Que a gente tem aí na matriz desse currículo, né, da Base Comum Nacional Curricular, que é o que embasa todo o restante. Então, a gente tem todo o nosso conteúdo programático vinculado, né, a essas competências e habilidades que estão na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, lembrando, a gente só tem uma possibilidade de uso, de fato, do material em tecnologia, que é através da plataforma Alura, tanto viabilizando o acesso e mediando, né, o trabalho através da plataforma, ou em uma problemática, fragilidade de internet e equipamentos, adaptando esse material didático fornecido pela Lura para trabalho offline, mas sempre lembrando da necessidade de um embasamento e um planejamento para trabalho dessas aulas. Então, legal, estou sem internet, estou com falta de equipamentos, independente do problema, da fragilidade que surja, esse plano B ele tem que funcionar em paralelo com um plano de ação emergencial, com um plano de aula adaptado, porque isso tem que ficar registrado, tanto, né, no diário de classe, colocando bonitinho todas as informações com relação à problemática e à adaptação que foi feita para trabalho desse conteúdo, tá?
e disponibilizando uma cópia desse plano de ação emergencial e plano de aula para o coordenador, porque isso tem que ficar no portfólio e registrado, porque numa possível visita da Aciduc, né, ou mesmo se eu, Aline, né, formos cobrados de alguma situação específica de alguma UE, vocês têm materialidade aí para embasar o uso, né, dessa estrutura adaptada, tá bom? Então, isso é muito importante que fique claro aí, né? Que, de novo, o registro é tão importante quanto a questão do uso da plataforma, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pessoal, só esclarecendo que esse slide que o Fábio apresentou e os demais, os próximos 10 a 15 slides, eles se referem ao quiz que nós fizemos. Então, por exemplo, num primeiro momento, os professores na replicabilidade vão participar do jogo com perguntas relacionadas à gestão e entrega de projetos, né, as metas relacionadas à Alura, como solicitar suporte, coisas essenciais. Então, a resposta para todas as perguntas do quiz estão nesses slides que nós estamos mostrando para vocês, tá bom? Lembrando que esse material vai ser disponibilizado para vocês na íntegra também, tá? A gente já disponibilizou para os pros, colocou em rede, mas a gente vai disponibilizar no grupo de coordenadores também, tá bom? Então, ponto de partida, trilhas formativas, aqui tem um beabá de todo o início, né, de trabalho com a plataforma, como a Aline falou, a gente vinculou esses slides, né, com relação às perguntas que foram feitas nesse quiz, tá? Então, a gente colocou o escopo sequência já de forma estruturada, dividindo tecnologia e robótica para ensino médio. Lembrando que não tem robótica para ensino médio, é só um nome por enquanto. A gente passa a ter aí robótica muito provavelmente para o ensino médio no ano que vem, né? Tecnologia e inovação para anos finais, ensino fundamental, então de sexto a nono ano, tá? E tecnologia e inovação, PEI de 9 horas, que é onde a gente tem dentro do escopo aí, né? A disciplina de robótica juntamente com o trabalho da Alura, tá? Aí tem toda aquela questão de desenvolvimento das aulas, organização para entrega de projetos. E nós trabalhamos aí com a métrica de um projeto enviado por mês, que são 2 projetos por bimestre. Tratamos também um pouquinho, retomamos a ideia, né, do trabalho organizado no sentido de, mesmo que eu tenha mais projetos disponíveis na trilha bimestral, de repente eu tenho lá no oitavo e no nono ano, dentro da métrica, eu tenho lá, sei lá, 5 projetos para entrega. Eu entreguei um em cada bimestre, eu ainda tenho 3 para trabalhar, né? Se é uma turma que está caminhando todo mundo junto, dá sequência, né? Eu não vou pular de um bimestre para o outro sem finalizar todos os projetos. Então, a gente tem a métrica de entrega de 7 projetos até o final do ano, né? Mínimos no sentido, né, da meta que a gente estipulou para sétimos anos, sextos e sétimos anos e primeira série do ensino médio. E de 8 projetos, pensando aí, tá? Em oitavos, nonos, segundos e terceiros, tá? Então, é aquela mesma métrica que a gente já havia falado com todos, e nós temos conversado a respeito disso praticamente o ano todo. A gente retomou isso também na formação, através do quiz, porque a gente sabia que tinha alguns professores que eram novos, tá? Mas não é nada novo, e tudo que a gente está vendo aqui já foi tratado com vocês, com a maioria dos pros, e nós temos esse material também disponibilizado lá no Padlet, praticamente aí desde o final do primeiro bimestre, tá? Falamos também com relação à organização das entregas dos projetos do Microbit, de como a gente compõe essas notas, né, para as PEIs de 9 a 50% da nota na disciplina de tecnologia e inovação, ela vai ser baseada 50% pela programação na Alura e 50% pela programação e trabalho com os protótipos de robótica, tá? Falamos um pouquinho sobre as rúbricas que a gente tem, tanto para a Alura, tanto para o Microbit, que também é um material que você já tem acesso há bastante tempo, tá? Falamos novamente sobre o potencial do projeto Aluno Tech, explicamos essa confusão que nós, né, percebemos no início do projeto, porque muitas unidades escolares estavam misturando um pouquinho o que é aluno tech e o que é aluno tech multiplicador. Então, assim como a gente fez com vocês nessas reuniões recentes, a gente acabou tentando explanar um pouco mais aprofundadamente sobre o assunto, deixando claro que todas as turmas têm um aluno tech, mas a gente vai ter um aluno tech multiplicador
como representante das trilhas. Então, a gente sempre vai ter um aluno tech representando, no caso, nesse primeiro momento, sextos e sétimos anos, oitavos e nonos anos, primeira série do ensino médio, segunda e terceira séries. Então, teremos uma figura central para cada uma, né, dessas trilhas, e eles replicarão para todos os outros alunos techs, pensando aí, né, nesse aluno que representa o aluno tech dentro da sua turma, tá bom? Aí a gente explicou mais um pouquinho sobre como funciona o projeto, aquele testemunho que nós compartilhamos com vocês aí recentemente, né, da participação dos alunos tech no grupo, do protagonismo que eles têm tido. A gente também colocou as mesmas mensagens lá para eles, tá? Falamos sobre a novidade da Lura, que é um novo ambiente de programação. Explicamos que esse Start Lab, ele é todo baseado num open source, num código open source, que é o Scratch. Então, o que é um open source? Open source é um código criado que ele pode ser utilizado e modificado por outras empresas, né? Então, o que a Lura fez? Ela copiou esse código da plataforma do Scratch, ela modificou alguns pontos e implementou, né, essa plataforma que eles chamam agora de Start Lab dentro da Lura, tá? Então, nada mais é do que um Scratch adaptado que funciona diretamente, né, no acesso e dentro de toda a questão organizacional e de estrutura da própria Alura, tá? Então, todos os servidores agora que mantêm o Start Lab, esse Scratch adaptado na Alura, ela pertence à própria empresa. Então, a gente consegue hoje, numa problemática com o Start Lab, tratar diretamente com a Alura essa questão, de repente, de bugs, problemas de compartilhamento de projetos. A gente já consegue tratar direto com eles. A gente não tem mais que ficar quebrando cabeça, abrindo chamado, entre outras situações. A gente entra em contato direto com a Lura e resolve. Lembrando que o Start Lab, nesse primeiro momento, funciona apenas para sextos e sétimos anos. Então, a gente tem um projeto piloto rodando até o final do ano, e para o ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter o Start Lab rodando já, né, em todo o ensino fundamental 2, tá bom? Aí depois a gente trabalhou um pouquinho sobre essas competências técnicas em programação, tá? Então, o que a gente tratou com eles aqui, tá? A gente pegou um conteúdo programático que eles vão trabalhar agora em programação para o ensino médio, tá? Tanto para a primeira série quanto para as segundas e terceiras séries do ensino médio, que é chamado de Projeto Alura Books, que seria um portfólio de livros. Então, a gente tem o filtro, a barra de pesquisa e os livros vinculados nessa página, como se fosse uma biblioteca online, tá? E aí, dentro dessa biblioteca online, eles podem clicar no livro e ter acesso aí, né, ao livro ou, de repente, a sinopse dos livros. A gente explicou um pouquinho que para trabalhar, né, toda essa questão da contextualização do trabalho em programação, para criar essa web page, eles precisavam lembrar um pouquinho, né, da estruturação de HTML, CSS e do Java. E aí a gente retomou um pouquinho esses pontos básicos com eles, tá? E aí a gente colocou aqui organizado no escopo sequência com quais linguagens a gente estava trabalhando, né, dentro dessa divisão de terceiro e quarto bimestre para o ensino médio, né? E quais ferramentas a gente estava utilizando e a gente utiliza para conseguir compartilhar esses projetos. Até porque o GitHub, que era, né, a nossa ferramenta central até o terceiro bimestre, acabou não dando muito certo. A gente teve que tirar o GitHub do uso diário aí na grande maioria das unidades escolares e adaptar o uso, né, de algumas plataformas e de compartilhamento desses projetos usando somente o VS Code e o Google Drive. Então a gente também conversou um pouquinho sobre como fazer essa adaptação de envio de projeto com eles. A gente especificou a questão das ferramentas utilizadas, as diferenças de uso de cada ferramenta em diferentes equipamentos. Então, quais eram os desafios de usar, por exemplo, o VS Code no tablet, no Android, no Chromebook, pensando no Chrome OS, que é vinculado com o Linux, e também no Windows. E foi super produtivo, porque a gente conseguiu conversar bastante e interagir bastante com os pros, e eles também levantaram bastante pontos ali importantes. Então, acho que foi uma discussão bem válida, tá? Tratamos sobre essa questão de estruturação e o que é o que, de certa forma, né, tentando dar um embasamento técnico
num primeiro momento, de uma forma mais simples, comparando, né, cada plataforma de programação com o corpo humano, né? Então aí vinculando HTML com o esqueletinho, que seria a base aí do projeto, CSS com a estilização, então a roupinha, a cor do cabelo, e o JS com movimentação, por isso que tem o corpinho com os músculos ali, né? Que está vinculado a toda a questão de animação da página, tá? Comparamos um pouquinho essa questão do vínculo do HTML e CSS com as linguagens de programação, né, de bloco e também pensando um pouquinho do vínculo que a gente tem do bloco já trabalhando no background com essas ferramentas e dando movimento junto com o JS. Então, o MakeCode, por exemplo, ele já consegue converter o bloco para a linguagem escrita, o que é muito positivo, e é legal porque o MakeCode e o Scratch eles são muito próximos, então o Pro que trabalha com fundamental mesmo sem ter visto, né, nada de linguagem técnica, de programação, ele conseguiu fazer essa relação e participar aí das atividades, das oficinas, tá? E aí a gente falou um pouquinho sobre as possibilidades de uso de ferramentas adaptadas. Então a gente vai criar o protótipo, a gente tem o Figma dentro do escopo da Alura, mas a gente pode usar o Microsoft Azure, o Canva, entre outros, para criar. Então lembrar de ferramentas que servem para o mesmo propósito e que o aluno e o pro pode escolher o que ele achar mais viável, né? E o mesmo vai para o ambiente de programação. A gente tem ali algumas linguagens que são específicas, mas as ferramentas que permitem com que a gente faça esse código, que a gente cria a programação, ele, no primeiro momento, a gente tem ali, né, como suporte o VS Code, mas existem outras plataformas, e a gente falou um pouquinho sobre essas possibilidades com eles também. A gente falou sobre as adaptações de envio, adaptações de projeto, né, tentando colocar ali e embasar como que eles vão usar a inteligência artificial para conseguir dar esse embasamento técnico que muitas vezes falta para alguns pros. Lembrando que a gente tem aí um desafio enorme, porque mesmo para os pros que já têm o conhecimento em programação, pelo escopo sequência e por como todas essas disciplinas, né, de fato, fazem parte da rotina, vinculando com plataformas. A gente tem uma organização na escola individual, dentro de um mundo específico, uma realidade específica, que tem um impacto muito grande na rotina de cada pro, e pensando especificamente na Alura, a gente também tem um conteúdo denso, muitas vezes, principalmente quando a gente pensa para ensino médio, que exige que ele se planeje, e aí com antecedência. Então a gente pegou também bastante, né? Nessa ideia de trabalho de organização que é necessário para o pro se planejar, se apropriar do conteúdo para poder ter a possibilidade, inclusive, de adaptar um projeto para fazer no menor espaço de tempo e dar conta dessas entregas de uma forma um pouco mais coesa e tranquila, tá bom? Aqui a gente coloca aqui mais alguns exemplos, né, com relação às ferramentas que a gente trabalhou com eles, a gente não vai se aprofundar, tá? E aí a gente fala sobre a boa prática em programação, que é a questão do open source, que a gente falou, né, num primeiro momento, dessa estrutura que foi utilizada, criada pelo MIT, que é o Scratch. Então, o MIT criou como código open source possibilitando que outras empresas pegassem esse código e adaptassem, né? E aí, para ficar um pouco mais simples de entender isso, a gente colocou ali a ideia do Linux com o Android, porque os nossos celulares, a grande maioria dos nossos celulares aí são utilizados com o sistema operacional, que é o Android, que é nada mais, nada menos do que o Linux, que é um sistema operacional muito parecido com o Windows, mas ele é open source, então ele é gratuito. Então eu tenho a utilização desse código-fonte do Linux modificado para criar o Android. Então é mais ou menos o que fizeram com o StartLab. Eles pegaram o Scratch, modificaram algumas coisas e criaram o StartLab. É uma ferramenta muito parecida que é utilizada inclusive, né, com o mesmo fim, que é programar em blocos, mas não foi algo criado do zero. Foi adaptado dentro de uma outra plataforma, tá? Então, dentro de tecnologia, isso é muito comum, tá? A gente ter essa ideia da utilização, né, de estruturas open source, tá? Falamos aí sobre, né, o uso do ChatGPT, do Gemini e do Copilot para conseguir adaptar e simplificar, inclusive, em alguns casos, né, a codificação em blocos. Então a gente consegue usar essas ferramentas desde a ideia de programar em blocos até a ideia de programar de fato com linguagem escrita. E ela é super funcional a partir do momento que eu consiga dar os comandos corretos e analise esse código, me apropriando, né, do que eu estou fazendo.
Então a gente também, eu e a Aline, conversamos muito com os professores sobre a necessidade de utilizar e aprender a usar essas ferramentas, né? Pensando em inteligência artificial como ferramentas para autoconhecimento. Então, eu vou usar essa ferramenta para eu entender o que eu já sei e para aprofundar os conhecimentos que eu tenho dúvida. Então, eu vou tirando algumas dúvidas, eu vou me apropriando de alguns conteúdos específicos através da simplificação desses códigos pela ferramenta para eu me autoformar. Então, como que eu utilizo dessas ferramentas para a educação? E aí a gente até propôs aí algumas atividades e algumas oficinas para os professores utilizarem essas ferramentas, inclusive com as crianças, né? E a gente teve até uma participação muito bacana de dois alunos que apresentaram um projeto adaptado aqui para a gente. E um desses alunos levantou a mão e deu praticamente uma ideia, né, de uma aula adaptada, tá? Utilizando aí a linguagem de programação em blocos usando as ferramentas de inteligência artificial. Então, a ideia dele era o quê? Formar grupos na aula da Lura, por exemplo, eu pegar o código criado pela Lura, pedir para cada grupo adaptar esse código e pedir essa adaptação por inteligências artificiais diferentes. Então, um grupo fica com o ChatGPT, o outro grupo fica com o Gemini, o outro grupo fica com o Copilot. E aí a gente ia comparar as diferenças desses códigos. Por quê? Nós estávamos conversando também a ideia de que em programação não existe certo e errado, especificamente falando. Existem diferentes formas de fazer. Então, às vezes eu tenho códigos diferentes que vão executar mesmas tarefas, né? E isso é muito importante a gente entender, né? Se eu pegar o código-fonte do Windows, eu pegar o código-fonte do Android, pegar o código-fonte de um Macintosh, que é um computador da Apple, por exemplo, eu vou ter diferentes códigos, mas que eu utilizo da mesma forma. Eu utilizo para ter um ambiente para eu navegar e instalar aplicações. Então eu vou ter lá o Office rodando tanto no Android quanto no Windows quanto no Macintosh. Então eu tenho um código-fonte de cada sistema operacional estruturado de uma forma diferente. Eles não são iguais, mas eles vão fazer praticamente aí, né, a mesma ação. E nessa conversa surgiu essa ideia de adaptabilidade para um plano de aula, praticamente. E foi muito bacana porque os professores entenderam isso e na hora a gente acabou tendo aí, né, um momento de trocas, eh, tanto de projetos quanto de informações, que acabou, né, de fato culminando aí na ideia de um plano de aula mais baseado e totalmente embasado no uso das inteligências artificiais com a Lura. Então foi muito bacana, foi muito produtivo. Tá bom? A Aline vai colocar a fotinho deles, aí eles estão apresentando o projeto, né? No dia que eles vieram, nós estávamos conversando especificamente sobre robótica com as PIs de 9 e algumas PIs de 7 que aqui estiveram conosco. E foi muito bacana porque, a partir de um projeto trabalhado em sala de aula, né, que utilizava sensores, eles tiveram uma ideia de adaptar o uso da microbit e o sensor que eles estavam estudando com o Pro para criar uma ferramenta que pudesse ser utilizada por uma pessoa com baixa visão. E aí eles criaram um código, tanto por blocos quanto em JavaScript. Dois alunos criaram, né, códigos diferentes. Então, um aluno criou um código usando o MakeCode, que é parecido com o Scratch, para quem não conhece, e o outro aluno criou esse código utilizando o JavaScript, com todo o embasamento teórico aí, né, voltado e funcionando junto com HTML e CSS. Eles criaram essa estrutura de código, essas duas estruturas, com o mesmo fim, que era adaptar o uso do sensor para localizar possíveis obstáculos no caminho de uma pessoa que tem dificuldade de enxergar. Então, é como se fosse um colar. Esse colar ele contém um sensor e vinculado ali ao uso da placa, conforme eles vão andando, se surgir um obstáculo dentro aí, vai de 50 centímetros mais ou menos de distância, ele começa a pitar. Apresentaram um código no primeiro momento. E aí isso tudo foi muito legal, porque eles apresentaram, né, na formação o código que eles criaram, os dois códigos, né, tanto
da programação em blocos quanto da programação escrita. Lembrando que eram dois códigos diferentes, mas com o mesmo fim, com a mesma função. E o programa de fato funcionou nos dois casos. Então eles demonstraram, né, a programação e a utilização da ferramenta que eles criaram. Então foi muito bacana, eles ficaram super empolgados, eles participaram da formação do início ao final, eles apresentaram aí, né, o projeto deles só no final da formação, nos últimos 15 minutos, mas eles participaram da formação toda. Então amanhã toda eles estiveram cercados, rodeados de professores aqui. E vou falar que eles foram dois personagens super importantes e que aproveitaram demais a formação. Perguntaram a formação toda, sentaram do lado dos pros ali, como eu disse, praticamente criaram planos de aula, né? Não só nesse momento específico. Então foi muito bacana tê-los aqui conosco, tá? E aí a gente até dialogou um pouquinho, né? No finalzinho da formação e depois eu e a Aline aqui também, né? Num momento de reflexão e de planejamento para as próximas ações aí, inclusive para o ano que vem. Às vezes, dentro da métrica que a gente tem na UE, a gente não tem noção, mesmo dentro das fragilidades, das dificuldades, da complexidade da unidade escolar, a gente não tem noção de como esse conteúdo programático e esse desafio e proposta chega para os nossos alunos. Então, serve como reflexão para a gente entender que mesmo diante de um cenário onde a gente tem tantas plataformas funcionando ao mesmo tempo, que muitas vezes a gente questiona de alguma forma, essa ferramenta pedagógica, mas como isso pode dar certo, né? Se a gente mediar isso da forma correta, se a gente tentar ter uma leitura diferenciada e usar de fato não como fim, mas como meio, como uma ferramenta, uma das ferramentas, se a gente se apropriar um pouco desse conteúdo programático e de como eu posso utilizar e adaptar isso com metodologia ativa, por exemplo, o impacto que essas ferramentas podem ter na vida desses alunos é algo que a gente não consegue mensurar, né? E aí a gente teve o exemplo desses dois alunos, mas haviam outros alunos já envolvidos em projetos parecidos dentro da escola, e aí outros professores, né, inclusive pediram para que nas próximas formações nós dessemos a autorização de trazer alunos, né, para compartilhar de projetos que eles próprios estão criando. Então, eu acho que serve um pouquinho, sabe, não só como um testemunho, como a gente brinca às vezes, né, do protagonismo desses alunos, mas como exemplo do que dá certo, de fato, né? Então, eu acho que a gente tem que multiplicar isso com os nossos pros. Estamos aqui entre coordenadores, conversando, planejando, replicando, tentando colocar todo mundo na mesma página. Mas é importante lembrar a todo momento que toda essa organização, planejamento e apropriação que a gente faz dentro da escola, ela é voltada para essas crianças, para esses adolescentes que têm a oportunidade, de um jeito ou de outro, a gente concorde ou não, de vivenciar experiências com plataformas que até então só alunos de escola particular teriam, né? Então, assim, estou jogando isso como uma reflexão de fato, para que a gente tente repensar um pouco a prática, de repente até julgamento de vez em quando, né? De novo, não estou defendendo ou não estou julgando, ou de certa forma não quero ser tendencioso em alguma fala. A gente sabe que existem fragilidades, sim, mas de fato, quando a gente tem apropriação, que a gente sabe de fato como lidar com esse conteúdo programático, a gente consegue adaptar e da adaptação a gente consegue fazer coisas bem legais utilizando metodologias ativas, utilizando um planejamento bem, né, é, embasado. Acho que de certa forma, independente dos obstáculos, a gente tem trilhado e a gente tem conseguido crescer, sim, desenvolver muitas coisas bacanas nas UEs. E isso é mérito de vocês, né? Se os pros estão conseguindo desenvolver isso, é porque vocês estão dando espaço, vocês estão valorizando e estão acreditando no trabalho do pro, sabe? Então, a gente tem que agradecer muito aí também a parceria de vocês, isso a gente não pode esquecer, tá bom? Então, fica aqui o nosso muito obrigado também, tá? E aí depois a gente trabalhou um pouquinho aí mais com relação, né, ao uso e possíveis diálogos com a inteligência artificial. Eu brinquei com eles que toda vez que a gente usa a inteligência artificial, a gente tem que conversar primeiro com ela, perguntar se ela está bem. Isso é importante, né? Vai que eles dominam o mundo daqui a um tempo, que nem aconteceu lá no Exterminador do Futuro. E aí a gente passou
um momento conversando sobre possíveis problemas que eles teriam para trabalhar esse escopo sequência nesse bimestre, nesse quarto bimestre. Então a gente fez o passo a passo para criar pasta dentro da dinâmica de salvar projetos e fazer o upload, né, para o Drive. A gente falou com relação a como que eu abro essa pasta que eu salvei, fiz o download no computador dentro do VS Code. Falamos do Start Lab que não dá mais para remixar, então como é que eu faço para fazer a cópia de um projeto, né? Na verdade não dá, tem que copiar bloco por bloco, mas tudo bem. Mas a gente falou isso também, tá? E aí a gente falou um pouquinho sobre todos os passos que eles teriam, né, dentro do escopo e adaptando esses projetos usando a inteligência artificial. A gente colocou uma telinha para eles falando como comentar esses códigos para ficar mais fácil, né, inclusive de tratar no primeiro momento esses códigos com os alunos. Então aí na telinha vocês estão vendo um exemplo, tá, de um código estrutural de HTML comentado, né? Então tudo que está em verde aqui, ó, foi a inteligência artificial que fez explicando tag por tag, código por código, né? Isso ajuda muito o aluno a compreender e o próprio pro quando está planejando a aula, tá? E aí a gente foi explicando aí alguns desafios possíveis nesse primeiro momento no trabalho, tanto com o Start Lab quanto com o escopo do ensino médio, vinculando aí, né, essa questão da inteligência artificial, tá? Eu não vou passar e nem explicar esses slides, porque é, é algo que não, eu acho que não faz muito sentido agora, mas é mais no sentido de fato de colocá-los na mesma página e que vocês tenham clareza de tudo que a gente conversou e tratou com esses professores, tá bom? E aí, agora, a Aline vai conversar um pouquinho com vocês com relação ao BI de robótica, tá? Tá bom? E o que que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Todos preencherem a lista de presença agora, tá? Todos que estão aqui na reunião conosco. E aí, depois que vocês responderem aí a lista de presença, a gente vai pedir só para o pessoal das PEIs que já tem robótica permanecerem conosco. E nesse primeiro momento, é o público que precisa entender um pouquinho melhor, de fato, com relação à leitura desse BI. Lembrando que esse BI ele não vai ser ainda computado para o Super BI, tá bom? Pessoal de PEI de 7 horas que se sentir à vontade em continuar para entender a leitura desse BI pode ficar, o mesmo se dá para as escolas regulares. Se alguém quiser permanecer na reunião, tá? Para entender qual que é a métrica para mensurar e para filtrar informações desse BI, pode permanecer também aqui na reunião, tá bom? Ali colocou a lista de presença também lá no chat para vocês acessarem, tá bom? Esse QR Code que eu coloquei para vocês é fake, tá, gente? Não está funcionando. É, esse aqui é o da formação, esse não está funcionando. O que está funcionando é o que a Aline está colocando para vocês lá no chat, tá? E, pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente conversou até agora? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar. Pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Eu tentei falar o mais rápido possível, eu sei que ficou meio corrido, mas é que eu não queria ficar tomando muito tempo de vocês, tá bom? Lembrando que tudo que a gente conversou aqui foi trabalhado com os professores, né, em um dia, em 4 horas de formação apenas, tá? A gente só trabalhou com os professores de manhã, tá bom? Então a gente tentou fazer o máximo possível com o tempo que a gente tinha aqui, tá? Li, eu vou passar para você compartilhar daí agora, tá bom? Acho que isso. Você tá com o material de robótica aberto aí? Tá. Ah, às vezes o Forms ele desorganiza um pouquinho a questão da organização em ordem alfabética. Dá uma olhadinha no final que às vezes está misturado, tá bom? Tem alguns professores, alguns coordenadores colocando aqui que não estão encontrando o nome da escola. Dá uma olhadinha no geral, tá? Porque às vezes não está em ordem alfabética. Deu certo aí, Lin?
Deu, vocês estão conseguindo visualizar? Tá, ok. Então ali vai falar com vocês um pouquinho agora, tá bom? Sobre o BI de robótica. Vamos lá? Sim. Boa tarde, pessoal. Como o Fábio falou, essa questão do BI robótica, tá bom? No momento, não será computado para o Super BI. Então, quando vocês olharem o BI plataformas ou o Super BI, que computa e soma o desempenho de todas as plataformas da unidade escolar, no caso, o BI robótica para esse ano ainda não estará na somatória total da nota da escola, tudo bem? Em robótica, nós tivemos um trabalho mais, como podemos dizer, progressivo, né? Então, dentro de robótica, o escopo que foi desenhado para essas aulas começou de forma progressiva, sendo ofertado para oitavos e nonos anos de escolas PEI 9 horas. Depois eles tiveram uma quantidade limitada de projetos, aliás, a princípio, 1 a 2 projetos no bimestre, perdão, um projeto por bimestre, e aos poucos as entregas foram aumentando, de modo que todos os professores e alunos assimilassem essa rotina de entregas em robótica. E aí agora, tudo que foi realizado durante o ano, ao longo do ano, conforme as instruções que nós demos, agora está resumido no nosso BI. Então vocês verão que já tem dados e esses dados foram compilados de tudo que foi realizado até aqui. E nós percebemos que a maior parte das escolas PEI 9 horas, elas seguiram de fato as nossas instruções, porque quando o BI ele foi inaugurado para a gente e os dados foram compilados, nós vemos que boa parte das nossas escolas estão no verde, né, ou amarelo e pouquíssimas em vermelho. E aí, ainda assim, como nós falamos, não será agora computado para a nota geral da escola, mas os que estão em vermelho nós conseguiremos fazer uma análise para saber das fragilidades e poder apoiá-los para que no próximo ano nós consigamos iniciar o ano letivo sem dúvidas, tudo bem? Bom, então vamos ao BI. Então, essas são as colunas que compõem o BI robótica. A primeira coluna, além, né, logo após a identificação do aluno e das matrículas ativas, são as atividades propostas. Então, esse BI ele funciona muito parecido com a redação paulista, tá bom? Ele possui quase o mesmo critério. Então, as atividades propostas, na verdade, são modelos de atividades já prontos que vêm no material digital. Ele já tem o código, o localizador, que o professor publica pelo gerenciador de tarefas. Então, cada vez que o professor publica a atividade, e a recomendação é que seja feita uma aula antes, ou um pouquinho antes, ou um dia antes, o professor pode agendar, porque a ideia é que nas aulas de robótica os alunos sempre tenham mão na massa, tá bom? E esse mão na massa será evidenciado quando o aluno publicar o link do projeto ou a foto do protótipo que ele realizou naquela aula, tudo bem? Bom, então aqui é um valor que é cumulativo, então, por exemplo, não tem como nós deixarmos depois ou excluirmos essas atividades propostas. Então, uma vez que a tarefa foi publicada, esse número é computado, ele vai acumulando durante o ano, tudo bem? Bom, a próxima etapa, então, são as atividades em rascunho. E o que isso significa? Que assim que o professor publicou a atividade, né, ela foi iniciada pelo estudante, ela está, digamos, na mesa do estudante, aguardando, então, a devolutiva para o professor, tudo bem? Então, uma vez que o aluno inicia a atividade e ainda não devolveu ao professor concluída, então ela fica no stand-by ali, aguardando esse momento de envio. Pode avançar. Ah, não, eu que estou com o negócio. Tem o costume que o Fábio avança para mim. Bom, então falando agora, uma vez que o aluno, então, realizou a atividade, ela deixa de estar em rascunho e passa a estar em correção, ou seja, ela retorna para a mesa do professor, tudo bem? Então, ó, vamos retomar os passos. Primeiro, a atividade é proposta pelo professor, o modelo pronto pelo gerenciador de tarefas. Esse modelo pronto está no material digital de robótica. Uma vez que o professor publica, o aluno tem acesso à atividade, está em desenvolvimento e aí ela fica em rascunho. O aluno terminou, então ele envia ao professor e essa atividade agora ela está em correção. Por que nós temos o check aqui em verde? Significa que quando o aluno entrega a atividade para o professor, já é computada o índice para o aluno, para a turma e para a escola, tudo bem? Fabinho, deixa o microfone. Você consegue mutar? Mas você consegue, né? Tá. Então, o que ocorre?
assim que o aluno entrega, então já é computado então para o índice da escola, da turma, do aluno. Só que o que ocorre? Aqui o professor tem uma escolha a fazer, tá? Se ele verificar que essa atividade não está de acordo com o que foi proposto, essa atividade pode ser devolvida. E se essa atividade for devolvida, essa atividade é cancelada e é como se o ciclo fosse renovado. Então, volta a ter a atividade proposta a ficar em rascunho disponível para o aluno, tá bom? Aliás, na verdade, nem em rascunho, ela volta como uma atividade proposta. Em rascunho é quando o aluno está em desenvolvimento, ele está fazendo, mas não enviou ao professor. E se o professor identificou que a atividade está ok, ele não precisa passar por esta etapa da atividade devolvida, tudo bem? Então ele avança para atividades concluídas e nós temos mais um índice somado ao que já foi computado quando ele enviou para correção, tudo bem? Então o que vai acontecer aqui, ó? Perdão, Fábio. Aqui, ó, índice de atividades realizadas por aluno. Aqui nós vamos ter a somatória, então, de atividades em correção, que é aquela que o aluno já fez e já entregou para o professor e já contou como índice, mais as concluídas, dividido pelo total de matrículas ativas daquela turma. Tudo bem? Então, assim como também em programação, então espera-se que essas entregas sejam feitas mensalmente. Então, haverá sempre, nós vamos mostrar o escopo desse bimestre, tá? Então, espera-se que seja enviado um projeto por mês. Essa soma aqui, ó, vocês vão ver que ele está somando o processo. Então, ele soma o momento que o aluno devolve para o professor da atividade feita e soma também o índice quando conclui. Tudo bem? E a métrica é a mesma de programação, tá bom? Aqui nós temos a visão da turma, ou seja, a visão que o professor tem. Ele tem as mesmas colunas, só que aqui ele tem o total de atividades que foi enviada no ano, no acumulado, tá bom? E por que que é importante isso, né? Nós temos uma média de projetos previstos para o ano. Então, nós sempre falamos que nós temos a métrica de um projeto por mês, 2 por bimestre, e tem, em média, de 8 a 7 projetos no caso de programação, e 8, digamos assim, em média, tá bom? Ou mais, para robótica. Então, o que acontece? Aqui o professor consegue verificar o progresso do aluno. Então, suponhamos, por exemplo, que nós estejamos, igual agora, estamos no mês de outubro, e eu vi que tem 3 projetos entregues, tá? Até o dia de hoje, mas que é previsto que até o fim do ano ele tenha que ter 10 projetos, então é necessário oferecer oportunidades para que esse mínimo de projetos seja realizado. Por outro lado, os 10, como eu estou falando, seria a meta para ficar no verde, tá? Então, nós temos que trabalhar dentro do que for possível, progressivamente. Claro que nós não esperamos que um aluno que tem 0 entrega de projeto já consiga até, assim, em poucos meses, alcançar os 10 projetos que foi previsto por ano, mas que ele consiga fazer entregas, né, progressivas ou, como nós orientamos, diminuir os impactos desses alunos que não têm nenhuma entrega, tudo bem? Uma outra questão muito importante aí é a avaliação bimestral, porque para compor a nota da avaliação bimestral, faz-se necessário avaliar esses projetos. Então, uma vez que o aluno não tem entrega, entende-se que ele não tem nota também no componente, tudo bem? Então, aqui ó, é o fluxo de envio de atividades, como funciona. Esse é o processo, na verdade, resumido que eu expliquei para vocês nas colunas. Então, ocorre da seguinte forma: o professor envia a atividade para o aluno. O aluno ele abre a atividade, salva como rascunho, ela está em andamento. Depois que ele termina, ela retorna ao professor, entrega e já é computado o índice, tá bom? O professor corrigiu a atividade, ele não achou que tem necessidade de devolução, então mais um índice é computado para o aluno e aí finaliza-se o processo. E aqui são as nossas referências, o nosso farol, que é o mesmo para programação, os mesmos valores que temos aqui para a Lura. Em relação ao processo, tá bom, gente? Ao fluxo de envio de atividades, vocês ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguém com mão levantada, eu não consigo visualizar, deixa eu ver. Acho que não, né? Não tem, não. Beleza. Tudo bem. Então já estou finalizando, tá bom, pessoal?
Então, em relação ao fluxo de envio de atividades, ficou claro, nós temos o material que nós vamos disponibilizar e a gravação desse encontro, tá bom? O que nós gostaríamos de apresentar para vocês é o escopo sequência, nós fizemos isso na nossa formação, tá bom? Apresentamos o escopo do bimestre, então, em todas as aulas, o que foi previsto, né? Nós sabemos que há 10 aulas para esse bimestre, dentre as 10, foram planejadas 6 aulas para que tivesse uma sobra de tempo aí com os professores de robótica, tudo bem? E os alunos com as turmas de robótica, para que eles tenham mais tempo de aprofundamento desses conceitos. E em todas as aulas há possibilidade de entregas, vocês vão ver aqui, ó. Então, nós temos 6 aulas, essas 6 aulas, elas são duplas, digamos assim. Então, elas se resumem em 3 grandes projetos. Então, cada projeto se desdobra em 2 partes. A primeira parte, eles fazem o protótipo, né? Então, que é aquela parte maker, que eles colocam a mão na massa, confeccionam as coisas que são necessárias para acoplar as placas, os sensores. Então, é como se fosse uma preparação para, de fato, eles programarem. E a outra aula é voltada para código. Então, as aulas estão estruturadas dessa forma, tudo bem? E isso significa que há 6 possibilidades de entrega. Só que se você considerar que há 6 possibilidades de entrega e nós temos 3 meses daqui para o fim do ano, significa que é necessário um envio por mês. Então, das 6 possibilidades, pede-se que se entregue nesse bimestre 3 projetos. E aqui nós temos o acumulado de projetos do ano, tá bom? Então, desde o primeiro bimestre até o quarto bimestre, estão disponíveis aí para envio 23 projetos de robótica. No entanto, a meta esperada para o ano inteiro de 2024 são 10 projetos, ou seja, menos da metade do que foi ofertado, tá bom? Para você ter esse controle, então, o que é importante vocês orientarem os professores? Para que eles entrem turma a turma no BI e analisem os alunos que não têm ou que estão distantes dessa possibilidade de entrega até o fim do ano. E aí nós deixamos aqui algumas instruções que nós já demos antes, que são muito importantes, que é como o professor envia uma atividade para o aluno, como o aluno envia sua atividade para correção, ou seja, a parte só do código. Também tem a forma como o aluno envia sua atividade para correção com as imagens do protótipo, que agora é possível pelo gerenciador de tarefas, e como o professor corrige a atividade. Nesses links aqui nós temos tutoriais em vídeo, tá bom? Que foram produzidos pela Seduc. E aí aqui são os combinados em robótica. Então, nós orientamos que o envio de atividades conforme o material digital. Então, assim, se o professor disser que tem alguma dificuldade no envio dessas atividades, além dessas playlists aqui, no próprio material já tem todo o passo a passo, mais as playlists que nós agrupamos aqui, tá bom? Qual que é o objetivo pedagógico, então, a meta? Da mesma forma que a Lura, uma atividade por aluno que deve ser enviada a cada 4 semanas, conforme o calendário do BI. O que ocorre? O calendário BI Robótica, nós não desenvolvemos eles como na Lura, porque nós não temos ainda uma data específica do fechamento do mês. Nós estamos esperando, então, essa data para poder auxiliá-los no planejamento. Mas se os professores mantiverem o ritmo de uma entrega mensal, certo? Que ele tem a possibilidade, tem 2 projetos para serem entregues por mês, só que ele só precisa enviar um. Então, muito tranquilamente, os professores conseguiram fazer essas entregas. E nós observamos no nosso BI que há escolas que estavam já seguindo todo esse passo a passo, que estão muito acima da meta. Então, por exemplo, a meta ali seria 1, né? Então, tem escolas que estão com 2,5, quase 3, acima do esperado, porque, na verdade, eles fizeram quase todas as entregas, tá bom? Antes mesmo de surgir essas métricas que recebemos agora da Seduc, tá bom? E nós temos aqui um material de apoio, que é uma rubrica, para auxiliá-los na correção desses projetos, tá bom? E aqui, na ocasião, nós fizemos o mão na massa, na nossa formação, com os nossos alunos também participaram do mão na massa. Nós fizemos esse projeto aqui, ó, Cadê o meu monstrinho? E nós localizamos os nossos microbits, como se fossem pokémons, colocamos em alguns lugares aqui, especificamente no núcleo pedagógico,
para os professores encontrarem, eles gostaram bastante. Alguns professores que não lecionam aulas em robótica, que vieram como convidados, gostaram muito, falaram que gostariam de ter essas aulas, né, no próximo ano. Nossos alunos também participaram. E nós deixamos aqui o manual do kit de robótica, que explica passo a passo qual é o funcionamento de cada item do nosso kit de robótica. Tudo bem? Essa foi a nossa formação de robótica. Eu vou parar de compartilhar aqui e gostaria de abrir para dúvidas. Tranquilo? Pessoal, a gente já disponibilizou para vocês o QR Code para os grupos, né? Além do de coordenador, de professores e também de alunos tech. Eu vou colocar para vocês aqui na tela. Quem não é obrigatório, tá? Mas quem de repente, se tiver algum coordenador que gostaria de entrar no grupo de tecnologia geral, que não está, ou no de multiplicadores, de professores multiplicadores, ou dos alunos tech, fiquem à vontade, tá? É só escanear o QR Code para acessar, tá? A gente deixou aí aberto. E do mais, a gente só tem a agradecer, como eu disse, né? A gente tem tentado, dentro do possível, é, orientar os professores da forma mais simples do possível, para fazer com que eles se sintam menos pressionados, que eles se sintam mais confortáveis. Até porque, como a gente disse para eles, a gente está angariando profissionais para o ano que vem. A gente gostaria muito que muitos desses professores que estão conosco permanecessem no ano que vem, porque dentro de uma métrica de mais de 750 professores, a gente ter esse pessoal conosco seria de grande valia, tanto para a gente ter esses multiplicadores, né, fixos conosco, já com apropriação desse conteúdo programático e com possibilidade de fato, ter um trabalho um pouco mais aprofundado no ano que vem com relação à programação, principalmente quando a gente pensa aí para o ensino médio, né? E lembrando que no ano que vem já é quase certo que nós teremos trilhas específicas por ano série. Então, é um desafio ainda maior. A gente tem aí sim, né, essa questão do trabalho com o aluno tech, que de fato foi algo pensado para conseguir é, auxiliar aí o trabalho com o material, a mediação com a plataforma logo de início, a partir do início do ano que vem, mas é um desafio muito grande se a gente tiver, né, muitos professores novos na rede, tem esses personagens centrais que são esses professores multiplicadores. Existem fragilidades? Existem, mas eles têm feito um trabalho muito bacana em muitas unidades escolares aí, né? A gente sabe que principalmente nas PEIs isso tem funcionado muito bem, né? E a gente queria muito que vocês nos ajudassem a tentar, de fato, né, convencer, né, esses professores a permanecerem conosco em tecnologia no ano que vem, né? A gente sabe que muitos não são só por perfil, mas, se possível, principalmente esses professores que vocês sabem que são ponta firme, que são parceiros, que acreditam, de fato, no projeto, sentem com eles e conversem, né? Para que de repente aí eles permaneçam como professor de tecnologia aí no ano que vem, principalmente o pessoal que vai ser reconduzido, os efetivos que estão com essas aulas, tá bom? A gente conta muito com a ajuda de vocês também. A Aline vai colocar novamente a lista de presença lá no chat, tá? Pessoal, acho que é só isso, né? Tem a avaliação também, por favor. Então, lembrando, a lista de presença e a avaliação que a gente tem que subir para o CAD, lá na sede, tá? E a gente, de novo, só tem que agradecer, pedir para Papai do Céu abençoar muito vocês. E se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos novamente, né? Tá bom? Li, quer falar alguma coisa? Só gostaria de agradecê-los, né? E nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas relacionadas ao que nós tratamos aqui, tá bom? Um abraço a todos. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bye, bye.